Intervalo de jogo. Salve galera, eu sou Bruno Protásio e o futebol brasileiro perdeu uma grande oportunidade de acabar com os pontos corridos. Fala rapaziada, Eduardo Vieira, feliz, mas muito incomodado com a volta do futebol brasileiro. E aí rapaziada, eu sou Henrique Pereira e estamos no meio da pandemia e o Palmeiras segue sem Mundial. Fala galera, o Hugo Leão aqui e apesar desse cenário cervejeiro, esse podcast é sobre futebol. Fala galera, aqui quem fala é Paulo Vitor Malta e eu quero deixar claro o meu posicionamento. Aqui o favorável é mata-mata, esqueça pontos corridos, inclusive o bicho pau é a favor do mata-mata. E com isso está começando o intervalo de jogo. Salve, rapaziada! Depois da apresentação de todo mundo, olha só quem voltou! Intervalo de jogo! Tava com saudade, né? A última vez foi quando? Acho que final de 2014. A gente surgiu em 2013. Tivemos uma pequena pausa, mas estamos de volta aqui com a escalação que você já conferiu, com novidade também. E hoje para bater um papo sobre futebol. Aqui é uma conversa, uma troca de ideia, um debate, como você quiser falar. Mas é uma troca de ideias entre amigos, tomando uma cerveja, brincando sobre futebol e de dar palpites também, de cornetar, como você já pode sentir um pouquinho o clima. Nossa escalação você já conferiu, só quero fazer uma correção. Teve um cara que se identificou como Hugo Leão, vulgo Hugo Leão, verdade? Na verdade, ele é bicho pau. Você pode chamar de Hugo, que ele atende também, mas na verdade é o bicho vai ser pau. difícil. Esse aí ele conhece. Então, já para fazer essa correção, agora a gente inicia o nosso primeiro intervalo de jogo na sequência do nosso projeto aqui de podcast a partir de agora, também em vídeo, enfim. E hoje a gente definiu um tema bem atual, não podia ser diferente. O futebol na pandemia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e debater bastante sobre as polêmicas que isso tem causado e o que vai ser o futuro do futebol aqui no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Tá certo? Então, deixa eu já passar a bola para o nosso primeiro tema. Não podia ser diferente. Peraí, Bruno, peraí. Eu acho que assim como uma boa suruba, é bom isso aqui ter regras. Então vamos estabelecer as regras disso aqui. Não, é o que eu ouvi dizer. Então vamos lá. O que é que vale, o que é que não vale aqui nesse podcast? Vale xingar o coleguinha e desgraçado, lixo, ter falado animal, isso antes, né? Vale, com limites. Tá, vale ter limite. Não pode xingar a mãe, né? Isso. Esposa e tal, aí fica ruim, aí fica feio, não tem necessidade disso. Pode ser clubista? Pode também. Quem já nos conhecia, que nos ouvia nas rádios aqui de Maceió, esse aqui é um intervalo de jogo 2.0 feito para a internet, ou seja, clubismo, palavrões eventualmente estão liberados. Isso. Ótimo. Bom saber. Fico mais livre assim. Fica à vontade. Futebol durante a pandemia, do jeito que a gente estava falando. A gente já teve os exemplos dos estaduais, muito protocolo, muita coisa foi definida. Eu quero saber de vocês agora. A primeira pergunta é essa. O retorno com o que a gente já viu comprovou que o futebol pode acontecer com segurança? Eu quero ouvir primeiro nosso língua felina. Paulo Vitor Malta. Eu? Quem mais aqui é língua felina, meu querido? Cara, nessas horas a gente faz uma oração e lembra do saudoso Carlos Miranda. Tudo começou lá com ele, é sempre bom lembrar. Mas eu tenho minhas ressalvas, cara, quanto ao retorno do futebol nessa pandemia. Em primeiro lugar, concordo que o calendário ele tem um limite e concordo também que o que importa em primeiro lugar é a vida e a saúde de todos os seres humanos. O que a gente viu até agora? Eu acho que a Copa do Nordeste é um bom exemplo. A gente conseguiu fazer... a gente, quando eu falo, é CBF, federações, clubes, enfim, todos os personagens envolvidos. Conseguiu fazer testagens em sequência. Eu acho que se esse protocolo adotado de uma maneira frequente, com todas as linhas a serem seguidas, de testes rápidos, de testes a cada
10 ou 15 dias que os clubes estavam fazendo. E testes laboratoriais, como têm sido feitos aqueles de sorologia e tudo mais, eu acho que dá para você controlar. O problema é quando a gente chega num cenário que um jogador está infectado. E aí? Faz o quê? Por determinação da OMS, a recomendação é que o cara seja afastado por pelo menos 14 dias. O cara vai ficar sem treinar? O resto do elenco vai ser isolado? O clube vai ficar sem jogar? Então, tem pontos que ficam em aberto. Aqui a gente teve o exemplo do Campeonato Catarinense, né? Sim, perfeitamente. E aí você chega no ponto. Vai continuar assim? Dá para continuar assim? Tá todo mundo de acordo? Tem isso também. Então, por um lado, a gente tem um protocolo da Copa do Nordeste, mas também que foi válido apenas para uma reta final, uma semana, para acabar os jogos na mesma cidade, estádio sede. Então, a gente está lidando com um vírus que até então, eu acho que na nossa geração, ninguém passou por isso. É uma pandemia inédita nesse século XXI. Então, são muitas interrogações, cara. São muitas suposições, são muitos cenários. E aí a gente tem que ir lidando com a experiência, que é o que a galera tá pagando para ver. Ó, vamos voltar desse jeito, cheio de protocolos. E aí a gente vai ter noção de como as coisas vão acontecer justamente quando acontecerem. Quando chegar no dia de véspera de jogo e vai ter lá, ó, o teste indicou que o cara testou positivo. Por exemplo, nós estamos agora na terça-feira, dia 4 de agosto. O Corinthians não quer fazer teste de Covid. Na véspera da final. E aí? Faz o quê? Absurdo. É um dos pontos que precisa ficar muito claro mesmo. O PV deixou um ponto interessante do que pode acontecer com uma situação como essa do Corinthians, em relação aos outros clubes. E você, Dudu, o que pensa sobre isso? Primeiro, saudar todo mundo, né? Dizer que é prazerzaço tá batendo esse papo, morrendo de saudade de vocês. Queridaço! Né? Para quem tá ouvindo, assistindo, conhecendo agora, eu estou na Austrália, do outro lado do mundo. Longe pra caralho. 3 dos integrantes em Maceió e Hugo Leão, vulgo Bispal vulgo Hugo Leão, do Distrito Federal em Brasília. Então, enfim, prazer bater esse papo. Fazendo o que lá? Não, deixa quieto. Descubra! Tomando uma cervejinha com vocês, coisa que a gente fazia semanalmente há pouco tempo atrás, mas obviamente estamos impossibilitados pela distância e por todo momento. E, cara, como eu falei na abertura, eu estou muito feliz, estou feliz, né, pela volta de futebol, pelo entretenimento, por toda a situação, porque somos, né, respiramos futebol, mas muito, muito, muito incomodado mesmo com a volta, porque, assina embaixo tudo que o PV falou, eu acho que eu não sei se era a hora de voltar, eu acho que está tudo sendo atropelado, né, e o que a gente está vendo é um reflexo do paradoxo que a gente vive no Brasil, que vocês estão vivendo no Brasil mais especificamente, que a gente sabe que as coisas não devem voltar, a gente sabe que a gente precisa se isolar, mas chegou no momento que a vida precisa continuar por conta da economia, por conta da saúde mental de todo mundo também, só que, né, não há uma contrapartida, por exemplo, do governo, e aqui eu já deixo o meu ponto, que a gente não vai se aprofundar no assunto política, até para não estragar o nosso bate-papo, mas falta uma contrapartida do governo para deixar a população de fato isolada e aí acabar com o vírus para a vida voltar ao normal. Então o brasileiro ele se vê na necessidade de tentar viver esse termo aí, novo normal, que inclusive a Natália, minha esposa, falou que não concorda com essa história de novo normal, fala lá que não existe esse negócio de novo normal, que acaba com esse negócio de novo normal. Mas, enfim, o brasileiro precisa viver e está vivendo dessa forma aí com esse novo normal. Então, é esse reflexo aí desse paradoxo que a gente está vivendo, volta, não volta, precisa voltar, mas volta desse jeito aí todo confuso. Então, competições como a Copa do Nordeste foi possível fazer essa tal dessa bolha sanitária aí, que foi uma competição de tiro curto, onde todos ficaram isolados e em 2 semanas, sei lá, aconteceu. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando aqui, está acontecendo a final, né, da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará. Campeonato Alagoano também, né, a gente falando de Maceió, foi em tiro curto, mas o brasileiro é pontos corridos, coisa que vocês são contrários, como já falaram, e é uma competição longa, vai envolver viagens em um país continental como o Brasil. E aí, como o PV falou, se um jogador infectado, e eu vou mais além, se um massagista é infectado, se um
né, um segurança é infectado e passa isso para todo mundo, e aí se uma dessas pessoas morre, então, cara, com todo respeito, mas aqui podemos falar, né, que é mais 18, vai dar merda, na minha opinião, vai acontecer alguma coisa muito ruim e esse andamento aí da competição por conta do coronavírus, eu acho que vai ser atrapalhado. Para mim, tá voltando de uma forma totalmente atropelada, com tudo aquilo que aconteceu no Carioca, com Flamengo e Vasco indo a Brasília fazendo o que quer, com o Corinthians e o Palmeiras negando. Enfim, eu acho que vai ser uma confusão muito grande essa volta aí. Você está num ambiente diferente e até de futebol diferente. Como é que tá aí na Austrália? Aqui o assunto está sendo levado muito, muito mais a sério. Nesse momento aqui da gravação, eu estou em Melbourne e a gente está num toque de recolher, inclusive, entre 8 da noite e 5 da manhã. Todo mundo tem que estar em casa, porque houve uma segunda onda de infecções aqui no estado de Vitória. E futebol parou também? Futebol parou e diga-se de passagem, né? Parafraseando o craque Neto, o futebol é o quarto esporte em popularidade aqui, né? Eles têm o futebol australiano, que é um esporte diferente, que só existe aqui. Eles têm o cricket, o rugby e eles têm o futebol. Todos eles pararam. Depois que eles controlaram a primeira onda, os esportes voltaram, mas aqui em Vitória, enquanto todo o país praticamente controlou a doença, em Vitória os números voltaram e hoje a gente tem quase 8 mil casos ativos. Então o futebol, na verdade, não está sendo feito aqui, os esportes estão sendo desenvolvidos em Sydney, que é em New South Wales, em outro estado, onde também está acontecendo casos, mas de uma forma controlada, 10, 12 casos por dia, de pessoas que estão voltando ao país, vindas de outro país, então o negócio está mais tranquilo por lá. Mas a situação é muito mais levada a sério aqui. E aquilo que eu falei da contrapartida do governo, houve auxílios financeiros para empresas, houve auxílio financeiro para os funcionários, para os trabalhadores em geral, para os internacionais, por mais que pouco, né, houve também auxílio. Então, todo mundo meio que pôde ficar em casa e está podendo ficar em casa, tentando controlar a doença para aí sim voltar a viver. Né? Eu acho que a diferença do Brasil é essa. Falta essa contrapartida para que a gente, de fato, possa isolar e acabar com o vírus e voltar à vida. Aqui isso está acontecendo, embora tivemos a segunda onda de infecções. Estamos tentando controlar primeiro para depois voltar a viver. A gente está vivendo muita incerteza em todos os cantos aqui do Brasil, como é o nosso foco do futebol brasileiro. O Henrique trabalha diretamente com isso. A gente até esqueceu de pontuar no começo, mas somos 4 jornalistas, eu, Eduardo Vieira, Paulo Vitor Malta, Henrique Pereira e um químico, que é o Bicho Pau, né? Engenheiro, e hoje é diplomata. Engenheiro químico. Engenheiro químico / latifundiário. E diplomata, né? Verdade. Tem que investir no gado, né? É o nosso multifunções. E também pitaqueiro de plantão. Então, claro, você pode ver que abrange várias áreas. Mas o Henrique está vivendo o dia a dia disso e está passando pelos protocolos também. Você acha que deu segurança pelo que a gente tem visto, Henrique, do futebol voltar? Cara, em algumas praças, sim. Né? Antes de desenvolver, eu gostaria de falar para os palmeirenses que no começo do nosso programa aqui eu teria uma brincadeira, né? Torço para o Corinthians, mas respeito demais palmeirenses. Já falamos aqui que vale o clubismo, né? Então, vale clubismo, então o que não vale é se desculpar. Então, Henrique, supera. Cara, a gente vive no Brasil há muito tempo a chamada síndrome do vira-lata, né? Que sempre se achar pior do que os outros, sobretudo os outros, quando eu falo, são os estrangeiros, americanos, europeus. E a gente viveu uma realidade diferente. A gente viu a Europa voltar primeiro em termos esportivos. A gente viu ligas como a alemã, como a inglesa, viu algumas ligas asiáticas. E acredito que essa volta dessas praças acabou fazendo com que o brasileiro que organiza o futebol, a Confederação Brasileira, os clubes, pensasse, os caras estão voltando lá, por que a gente não vai voltar aqui? Só que quando eles voltaram lá, o número de casos estava bem mais controlado, a chamada curva estava descendente ou estava equilibrada. Aqui não. Aqui a gente voltou com franca ascensão de casos de coronavírus, episódios de mortes. Então isso já coloca uma incoerência muito grande por parte de quem faz futebol, por parte do governo brasileiro. Não acho que o futebol combina com esse cenário triste que a gente vive. Falamos muito na internet, ouvimos muito na internet quem defendesse, quem fosse contrário. Por exemplo, eu fui contrário à volta do futebol carioca, que foi o primeiro a retornar aqui, porque no estádio do Maracanã, local onde foi escolhido para o retorno,
tinha um hospital de campanha ali do lado, no estacionamento. No dia que Flamengo e Fluminense, foi Flamengo e Fluminense que jogaram? Morreram 2 pessoas ali do lado. Então, assim, não é uma coisa que você coloque, poxa, combina com isso? Não combina. E aí, se o Rio voltou, São Paulo se viu forçada também, digamos assim, a voltar, porque havia muita cobrança. E quando os jogos retornaram, a gente viu centenas de pessoas morrerem durante um dia de realização de futebol. Então, soa como uma falta de respeito às pessoas que estão enlutadas pela perda de um ente querido, de um amigo, de um familiar, enfim. E eu não gosto muito do retorno nessas circunstâncias. Eu gosto de observar, por exemplo, praças onde os estados estão com casos controlados. Para mim, dentro das competições que retornaram à Copa do Nordeste, é a mais aceitável, porque os jogos estão sendo na Bahia, a Bahia está com números reduzidos de Covid-19, tem leitos à disposição nos hospitais, então, caso aconteça alguma contaminação que seja além do protocolo que está sendo colocado, o pessoal vai ter assistência médica à disposição. Isso é um ponto a ser observado, coisas que em outras praças a gente não viu. Então, é uma situação, como bem disse o Dudu, feliz por um lado, porque a gente retorna ao futebol, mas preocupante, porque ainda tem muita gente morrendo, tem muita gente internada, enquanto que a gente vive a cortina de fumaça do retorno do futebol, que serve mais como uma distração para o problema que segue sendo muito sério. A gente sabe que agora é quase que um caminho sem volta, o brasileiro vai começar também. E aí, bicho-pau, agora começam as viagens pelo país. O que você acredita, o que você pensa sobre isso, na verdade? Saúde, PV. Um brinde aí, uma cervejinha se refrescando. Aliás, só um parêntese, né? Para quem está ouvindo, para quem tá ouvindo, obviamente nosso podcast vai estar no Spotify, mas também no YouTube. Então a gente está mostrando, brindando aqui as cervejinhas que a gente está tomando. Não é só no Spotify, cara. Tem gente que usa outros aplicativos aí também. Eu uso o Deezer, por exemplo. E aí? Vamos expandir também, então. Vamos falar com a produção do programa para expandir esse podcast. Você conversa com a produção. Ouviu, né, produção? Você que está escutando. Essa produção tá lascada. A produção começou agora e já está sendo pressionada aqui, ó. Bicho Paulo, conclua o seu raciocínio que você nem começou, Bicho Paulo. Exato. Primeiro, queria agradecer aí o convite da galera, fazer parte dessa nova empreitada que é o podcast, é muito bom pra caralho. Eu posso abrir mais um parênteses? Posso abrir mais um parênteses aqui, desculpa. Fica à vontade. Pra quem não conhece, Bicho Paulo também é cria do Pontapé Alagoano. Um beijo pro Cecel, pro Clebinho, pro Nelson, enfim, para todo mundo. O Caio também, que fez, né, no início fez parte do projeto lá. Também. O Max também participou. O Max também, tá todo mundo aí. E a gente que se conheceu através do Pontapé também. Então, exato. Caçamos o Bicho Pau para um intervalo de jogo. Outro parênteses? Pode ser? Lá vem. Já não tô... Quando abre 2 parênteses, você fudeu, velho. Tô amando isso. Não, e lembra, quando a gente conheceu a galera do Pontapé, era na ideia de fazer, se não um podcast, um programa de vídeo. Demorou a gravação às 3h30. E nunca saiu. A produção não conseguiu editar. A gente gravou, eu acho que foi um jogo do Corinthians na casa do Bruno, não foi isso, Bruno? Exato. Que, se eu não me engano, esse mesmo cenário aqui. O Tainan tava, acho que o irmão do Bruno também tava, o Kainan tava também. E foi a gravação, ficou pela gravação. E deu errado. Né? Culpa da nossa produção. Esse aqui vai dar certo, tá? Inclusive, então, pessoas assistindo um jogo de futebol. Ninguém vai esse aqui vai dar certo, inclusive, Bicho Paulo, conclua seu raciocínio que você nem começou, então. Tá. Beleza, obrigado. Queria, sim, de novo, agradecendo a galera, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu concordo com todos os que falaram, claro. O Henrique trouxe uma parte muito importante, que é a falta de sensibilidade da CBF e das federações em trazer de volta o futebol no momento que tem gente morrendo. É um conflito enfim, não tem nem o que falar, assim. O Henrique falou muito bem sobre isso. Sobre o que o PV falou, das dúvidas que ficam, uma dúvida que me ocorre com muita frequência é como é que vai ser a testagem, quem é que vai arcar com a testagem durante as competições da CBF, porque na Série A são 20 times, na Série B são 20 times, então é um número razoável de times, normal para uma liga. Mas da Série C para baixo são muito mais times, espalhados pelo Brasil todo. Então, e é uma dúvida minha que, se vocês tiverem resposta, por favor, respondam. Eu não sei se
a responsabilidade financeira, no caso, né, que vai arcar com os testes, por exemplo, vão ser os times ou a CBF. Porque, por mais que a CBF tenha caixa para... Tem muito caixa, né? Tem uma receita muito grande anualmente, mas eu não sei se ela vai ter caixa suficiente para pagar 38 rodadas de Série A e B, ainda Série C e D, com mais times ainda, assim, vai ser um gasto de dinheiro absurdo. E se o gasto, ou seja, se o custo não for da CBF, vai ser dos times, o que para mim só piora a situação, porque eu não vejo como um time da Série C, um time da Série D vai conseguir arcar com tanto teste de tanto jogador. São relacionados por jogo quantos jogadores? 17, 18, 19, 20, sei lá. Então, são 20 jogos. Podem até ser 23, né? Mas a média é 19. 23 jogadores a cada... Colocar uma média baixa de jogos. 23 jogos, 20 jogos por semana. Né? Mais funcionários, todo mundo envolvido. Exato. Funcionário, comissão técnica, segurança, roupeiro, enfim. Então, assim, é uma dúvida que me bate e eu até agora, pelo menos eu não vi ninguém falando como é que vai ser resolvido isso. Se vai ser CBF, se vão ser os clubes, se vai ser a federação por meio da CBF. A gente já viu, ano passado, ano retrasado, que a proposta da CBF de dar dinheiro para os clubes executarem uma coisa dá merda, né? A gente já viu, ano passado, no futebol feminino, a CBF deu dinheiro para os clubes montarem seus times femininos e havia a merda que deu. Desvio de dinheiro, jogadora fantasma, o presidente do Vitória chegou a falar claramente que não ia usar esse dinheiro para o futebol feminino. O dinheiro é meu, o clube eu vou usar como eu quero. A jogadora assinava que recebia X e, na verdade, recebia 10% de X. E o dinheiro ficava no bolso de alguém aí no meio do caminho. Então, eu, sinceramente, eu estou mais preocupado. Claro que eu estou preocupado com as vidas e tudo mais, obviamente. Mas partindo do princípio que vai ter futebol, então, que essa decisão não vai voltar, eu acho muito difícil essa decisão voltar atrás, a CBF voltar atrás, as federações voltarem atrás, a Conmebol voltar atrás. Outro problema que me ocorreu agora, como é que vai fazer? O Brasil está numa situação da pandemia, a Argentina está em outra, o Uruguai está em outra, o Paraguai está em outra. Como é que vai fazer? O jogador brasileiro vai ser testado aqui e lá, ou vai ser só testado lá? E se lá, no Paraguai, sei lá, a curva tiver muito ascendente, o brasileiro vai poder viajar para o Paraguai para jogar? Ou ele vai querer viajar para jogar? Ele vai querer, exato. O Paraguai vai querer viajar para cá. E a Libertadores volta já em setembro, né? Tá. Pois é, e assim, se a Libertadores estivesse numa fase parecida, por exemplo, com a fase que a Copa do Nordeste está, que é uma fase final, ou a Champions está com a fase final, dá para você resumir os jogos em um estádio só, jogo único e vai-se embora. E assim, acaba o que tem que acabar. Mas a Libertadores está na primeira fase. Para vocês terem ideia, a data que acaba a primeira fase da Libertadores é próximo à data que o Flamengo jogou a semifinal do ano passado. Então, esse é o atraso que vai ter no calendário da Conmebol, por exemplo. Se não me engano, a primeira fase acaba perto do fim de outubro. E perto do fim de outubro do ano passado, o Flamengo está jogando contra o Grêmio. Então, assim, as minhas dúvidas são mais... Claro, de novo, reiterando. As vidas são importantes, não deveria estar havendo futebol, a vida deveria ser priorizada, a saúde das pessoas deveria ser priorizada. Mas a dúvida que fica para mim é como é que vai se dar essa execução dessas competições ao longo do ano, enfim, entrando aí em 2021, o calendário, enfim, acho que a gente pode debater muita coisa Me permita um parêntese, né? Porque quando a gente colocou que tem morrido pessoas durante os jogos de futebol, tem gente que pode estar escutando a gente falar, pô, vocês são hipócritas, pô, todo dia alguém mata alguém, né? A gente já ouviu esse discurso, inclusive, na boca de certos presidentes por aí, pessoas públicas, políticos e tal. Mas a gente vive uma pandemia, a gente vive um problema de saúde pública que está instalado em todo o mundo. Então, assim, deveria haver uma preocupação maior para esse contexto. É lógico que deve também existir preocupação dentro de um país e de um mundo normal com saúde, com educação, com moradia, com a violência, que infelizmente tira pessoas também durante todos os dias, durante partidas de futebol, trânsito, etc. Mas a gente vive hoje um problema de saúde pública mundial. E as preocupações deveriam estar primeiro para resolver esse problema, depois resolver os outros. Só para completar. E além disso, desculpa, Bruno, só para completar. E além disso, Henrique, tipo assim, esses problemas, essas mortes já acontecem por outros motivos, o futebol estar ativo ou não, ou seja, ter futebol ou não vai impactar nesse tipo de morte, assim, a grosso modo, né? Claro que pessoas que vão ao estádio 3 vezes por ano, 4 vezes por ano tem uma merda daquela de briga de torcida e um cara morre, claro, mas você não pode atribuir isso ao futebol, você atribui isso às pessoas que são desgraçados, filha da puta. Mas a pandemia, ela está intimamente ligada, as pessoas adoecerem da pandemia está ligada à execução do futebol na prática. Sim.
Entendeu? Sim, E porque você vai juntar outras pessoas, né? Exatamente, essas outras mortes não estão ligadas necessariamente ao futebol. Então, é uma comparação realmente sem sentido quem faz uma comparação dessa. Bom ponto. A gente vê uma discussão que vai mais ou menos nesse caminho. Infelizmente, a gente vai ter uma saída. Não está na nossa mão, né? Então, fica o alerta para todas essas situações que são extremamente importantes. Agora, é importante também analisar a partir do momento que a bola está rolando. Depois a gente vai observar se tudo isso vai ser cumprido, que foi discutido aqui, se vai ser cumprido à risca o protocolo, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, e dentro de campo? O que a gente está vendo? Um retorno, pouco tempo para trabalhar, e agora vai o futebol voltar a nível do Campeonato Brasileiro, equipes que vão começar a se encontrar na Série A e na Série B, principalmente, buscando coisas grandes. O exemplo do estadual, acredito que agora vai ficar para trás. O nível vai ser diferente. Mas que nível é esse que a gente vai encontrar? Afeta muito o protocolo que tem sido utilizado para as equipes em campo? Quem vai? Você, cara. Você que está falando aí. Sempre o que fala. Ninguém quer responder. Quem Claro, vai? joguei no alto Quem assim, eu queria... Afeta. Eu senti que faltou personalidade aí. Eu joguei no alto. Ô, Bruno, vai ter a ninguém discussão do chegou, mata-mata bicho. pontos corridos aqui? Vai, né? Vai, o Bruno Não, puxou então, esse apesar- assunto, então vai. Eu tô esperando não, o em algum prefeito tomar no momento. cu. Então, peraí. Bruno, deixa eu já deixar você, já fala esse raciocínio seu da abertura lá do mata-mata, por favor, porque né, queremos ouvir isso aí. Então, como a gente eu acho que é uma discussão boa. quis elencar alguma coisa assim voltada ao tema, eu acho que seria pertinente levantar essa questão do mata-mata e dos pontos corridos, que gera muita discussão. E eu sou um cara totalmente defensor do mata-mata. Esse lance dos pontos corridos, que premia o cara que foi regular o campeonato todo. É futebol, cara. É o esporte. É ali, é o momento, é o dia. Por isso que eu acho que era um momento... Opa! Nossa, essa vai o cara cair. Quem sabe Esse aí já foi rebaixado. Você vê que eu fiquei nervoso agora. É a prova de que você está errado. É cara. isso que esse rapaz bonito. O universo O que caiu, na conspirou verdade, foi sua contra ideia. você. Sua ideia caiu. Né? Cara, eu vou dizer, é a questão dos pontos corridos. Eu quis levantar isso porque, na minha concepção, o ideal teria sido reformular o campeonato, porque a gente vai ter realmente uma sequência desgastante para os jogadores que passaram muito tempo parados. Então, por isso que eu acredito que foi perdida uma oportunidade de você reformular, trazer Mas um pra esse campeonato ano? mais emocionante. Para Sim. esse ano. Eu quero concordo. Só eu para quero esse falar. ano. Sim. Não, geral. Eu sou a Ah, favor tá. de reta Não, final não. mata-mata. Não. Deixa eu É. puxar o Não. gancho. Tira o Bruno do podcast. Deixa eu puxar o gancho. Eu vou falar que eu concordo com o Bruno e concordo na alteração só para esse ano. E depois que né, a gente vê o que vai acontecer da vida, do mundo, de uma vacina ou qualquer coisa que seja no futuro. E aí a gente pensa no ano que vem, inclusive nos estaduais, que aí a gente pode entrar em próximos episódios e falar sobre isso. Mas, por exemplo, mais uma vez eu vou trazer o exemplo aqui da Austrália. Primeiro do campeonato de futebol australiano, que é o Fury, outro esporte aqui. Os caras reduziram, o campeonato era de ida e volta, só teve a ida. Né? Não foi mata-mata, outra questão, eles têm playoff e tal, mas é outra situação, mas eles reduziram o campeonato. Como a Champions, né? Especificamente, isso, a Champions também, né? As partidas das oitavas, alguns jogos vão ter só Alagoano aqui. o Alagoano Alagoano tirou também. Então, o jogo de volta, eu era né? totalmente a favor da mudança do regulamento para esse ano, trazendo como parâmetro o poderoso australianão de futebol, como a gente conhece. O campeonato aqui... Ô, Dudu, tem apelido? Quais aí são no os times? campeonato? Não, o campeonato se chama A-League, que é né, Australian League, eles só chamam de A-League. São 11 times. Que bosta. E são... é muito engraçado. E são jogos de... E atenção, são jogos de ida... Não, o nome é uma volta. merda. Presta atenção, tá. são jogos de ida, volta e ida. Cada time joga 3 vezes contra os outros. É bem estranho. Não tem rebaixamento. E só para igual antigamente. fechar isso, para a gente não perder muito tempo, eles fazem esse campeonato de pontos corridos, com ida, volta e ida. Os 6 primeiros colocados jogam um playoff, com os 2 primeiros estando já nas semifinais e os 4 abaixo jogando umas quartas de finais ali. Então, poderia ser de uma forma como o brasileiro era no passado, né? Se classificavam os 8 e iam para oitavas. E aqui eles premiam o vencedor do campeonato de pontos corridos, né? Ele é considerado campeão também, um dos campeões da temporada, e o vencedor do campeonato final é o campeonato geral. Então, Playoff. tem uma opção
Seria uma opção para a gente Caralho, pensar no Brasil. Mas já entrando na pergunta do Bruno sobre o nível, eu acredito que vai ser muito mais abaixo do que a gente via nos últimos anos, por conta de tudo isso que está acontecendo, pelas confusões de jogadores que vão testar positivo e vão ser isolados, não vão treinar, pela confusão de jogos menos espaçados que podem acontecer. Agora a gente já tem, na semana que vem, começando o campeonato no final de semana, já tem 3 jogos adiados, então isso vai atrapalhar bastante. O campeonato deve ir até o ano que vem, né? Não deve acabar até dezembro, inclusive, o Brasil. Fevereiro. Provavelmente. Fevereiro. Então vai ser uma bagunça, vai ser um bolo. Você imagina os estaduais no ano que vem. Como a gente falando. Cara, vocês. E isso a gente tá falando da Série A, viu? Mas imagina a Série B, C e D. E aliás, imagina aquele velho ditado que a corda arrebenta do lado mais fraco. Quem vai se ferrar são os times pequenos, cara. Quem vai se ferrar... Me permitam uma dúvida aqui. Eu não quero estar acusando, não quero estar levantando uma polêmica desnecessária, mas é uma apreensão que eu tenho, é uma dúvida que eu tenho. Diante até do que aconteceu agora nesse lance Palmeiras e Corinthians de testagem, eu faço, você não faz, eu quarenteno, você não quarentena, por isso eu não vou fazer e tal. Eu tenho, sinceramente, muita dúvida se um clube vai chegar e vai dizer, não, todos os jogos eu vou testar meu grupo. Quem não tiver bem, eu vou isolar. Se for véspera de um clássico, por exemplo, o time precisando da vitória, o melhor jogador está com Covid-19. O cara vai dizer que ele está com Covid-19? Ele vai dizer, o clube vai dizer que o teste daquele cara deu positivo? Se ele for assintomático e não tiver mal, né? Assim, Tipo, sei lá, falando, como é que está o controle? A CBF é a CBF que faz esse teste, é de responsabilidade do clube fazer esse teste. Sabe? Em se tratando de futebol brasileiro, né, não é difícil imaginar que um clube não diga, né, ou faça isso, né? Minta. Eu acho até porque quando foram feitos, desculpa, PV, mas quando foram feitos os testes agora nesse período de intertemporada, disseram, não, eu tenho X jogadores que testaram positivo. Quais foram? Não, o clube vai se resguardar o direito de não falar. Não existe. São 11 reservas. Foda-se. Nesse ponto, eu acho que... Não sei se está claro no protocolo, se existe isso. Mas nesse ponto, eu acho que tem que ser entregue o resultado. Assim, claro, o resultado do exame é pessoal. Mas a partir do momento que há um protocolo, que há um campeonato, que os clubes são filiados à confederação, eu acho que tem que ficar definido em contrato aceito por clubes e jogadores, que o resultado dos exames chega para o clube e para a confederação, para não haver esse ruído. Chegar a véspera de clássico, o clube, rapaz, não vou divulgar aqui não. Isso aqui não... Hoje não vai ter exame, não vai ter resultado não. Então isso tem que ficar limpo em contrato. Você viu o que aconteceu no Paulista, né? Com o Red Bull, né? 9 jogadores foram testados positivos e depois os caras viram que era negativo. Os caras já estavam afastados do jogo, voltaram no dia. O time terminou fora perdendo. Que ainda tem esse lance não estava treinando, devia estar fora negativo. Confusão. Exato. Pois é, cara. É uma doença que é muito difícil porque o exame nem sempre pode dar o veredito 100%. Como o Henrique acabou de falar, pode ter falso negativo a depender do teste. É um vírus que se espalha num toque de mão. Então você tem que isolar o cara. Não tem remédio comprovado. Você tem que isolar o cara durante 14 dias. É um vírus difícil pra caralho de lidar. Então tem que ter a real noção de logística de tudo isso e abordar. Eu acho que é interessante abordar mesmo. Então, quem tiver dúvida tem que falar. Chegar, e aí? Aconteceu isso, véspera de clássico. E aí? Tem que estar definido. Não pode dar brecha para chegar na véspera de um jogo importante que vai definir, sei lá, vaga de Libertadores, liderança, rebaixado, enfim. Surgiu uma dúvida. E agora? Vai ser igual aquele ofício que o clube consulta a CBF? Eu posso escalar? Aí a resposta vem, pode, mas é você e Deus aí. Se rolar bronca, um abraço. Bom, para a gente dar continuidade aqui no bate-papo, o que a gente pode esperar, então, por exemplo, de um campeonato que se aproxima, que é o Campeonato Brasileiro, diante de todas essas condições que foram debatidas? Dentro de campo mesmo, o que isso pode interferir? Cara, se você me... Não, fica à vontade, Edu. Só deixando claro que já, né,
a produção falou aqui no ponto para mim que nos próximos episódios a gente vai dedicar um episódio específico para falar exatamente dos times e da expectativa. Vamos aguardar a primeira rodada que vai acontecer e aí a gente vai falar da Série A e da Série B com mais detalhes. Vamos ver qual técnico vai cair depois da primeira rodada? Isso. Henrique, pode continuar, Henrique. Cara, a gente vai ter um nível técnico muito mais baixo, eu acredito que isso aconteça, por conta da preparação difícil que foi. A gente vai ter muito problema com os times considerados menores, e quando eu falo mais essa parte de maior, de menor, eu me refiro a poderio financeiro. A gente vai viver uma temporada de uma disparidade, na minha opinião, ainda maior do que vivemos no ano passado, por conta da pandemia da Covid-19. Aproveitando isso, você não acha que os pontos corridos atrapalham ainda mais? Não, eu seria favorável a uma reformulação. Eu gostei, por exemplo, do que fizeram aí no Australianão. Faz só ida. Reduz de 38 para 19 jogos. Você tenta ser o mais justo possível em relação a jogos em casa, jogos fora para todo mundo. Sei que não dá para conciliar, mas tenta buscar o máximo possível. Tentar fazer um regime, sei lá, meio Olimpíada, concentrar o Campeonato Brasileiro em 19 rodadas numa cidade só, hospedar todo mundo numa rede hoteleira. Enfim, não sei se seria possível, por exemplo, São Paulo, que é um grande centro, mas aí você pega mais São uma Paulo, vez, os números estão muito grandes. Foi exatamente o que aconteceu também aqui, agora na Austrália, só que é a última, digamos assim, é a reta final do campeonato. Não sei se 19 rodadas seria possível, que é muito longo, né? Seriam muitas datas. Cara, né? guardando as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece na Copa São Paulo, né? Copa São Paulo são vários jogos, são muitos jogos, e Isso. todos acontecem na região de São Paulo, né? Sim, não só na capital, obviamente, mas no entorno. Só porque nós temos hoje São Paulo como o estado brasileiro que mais tem estádio e estrutura, só que é lá que a gente tem mais casos. Então, a gente fica nessa sinuca de bico. A NBA está acontecendo assim também, tá? Só para deixar claro. Eles também criaram essa bolha sanitária e foi na Flórida, onde tem mais casos nos Estados Unidos, tá pipocando de casos. E eles estão todos isolados para jogar o campeonato. Cara, assim, se São Paulo, mesmo com todos esses problemas, dá condições para o respeito ao protocolo sanitário, que fosse lá. Assim, a gente já teve o absurdo de voltar a jogos enquanto está morrendo 900 mil pessoas lá. Então, assim, é mal continuar, mas se já que já está fazendo, né, como o Bicho Paulo fez aquele recorte no começo, se é assim, se parte desse princípio, então que seja dessa forma. Acredito que a adaptação, se fosse para ser feita, seria feita dessa forma. Não sou favorável ao retorno do mata-mata. A gente tem Copa do Brasil para isso. Exato. Obrigado, Henrique. Então, assim, vamos entender que é preciso criar essa bolha para que a disparidade técnica, justamente pelo poderoso e o menos poderoso, não seja tão grande quanto eu acredito que vai ser. PV é mata-mata mas porque a disparidade do grande com do poderoso para os outros já existe, né, PV? Então, não tem como competir a nível de igualdade. Vamos lá, em qual cenário a gente vai ter aqui Vou pegar com o exemplo do inglês, o Leicester campeão. Um clube brasileiro do patamar do Leicester. Seria o quê? Um Atlético... O São Caetano foi quase, porra. Mas é uma vez... Sacanagem. O futebol era outro, velho. E era mata-mata, tá? E era mata-mata. Era mata-mata mesmo. Caralho, era mata-mata. Acabou com o seu... Ele chegou eu falei isso aqui, tá no sacanagem, velho. Mata-mata, velho, já tem a Copa do Brasil. Não tem necessidade de ter mata-mata, pessoal. Não é justo. Velho, assim, já tem a Copa do Brasil. Peraí, pô. Não é justo, é futebol, pô. Não, tá de sacanagem. Se o cara não estiver bem no dia, acabou, perdeu. Vai fazer o quê? Não jogou bem, Bruno, mas aí a gente tá falando... O time que não tá bem no dia... Copa é Copa. Exato. O time que não tá bem no dia, ele pode jogar a Copa do Brasil e ganhar... O time que não acredita, que consegue ser constante em 38 rodadas, não tem problema. Ninguém é obrigado a ganhar tudo. O cara foca na Copa. Agora, mas você forçar aqui... Tem vantagem. A vantagem da classificação. Joga por empate. O São Paulo em 2002 também tinha vantagem de ter sido o primeiro, foi eliminado no primeiro mata-mata. Sim, aí perdeu, meu amigo, mas tinha vantagem.
Não, mas tipo... Muita gente diz isso, acho, inclusive, que é emoção. É uma coisa boa. Foi legal ver isso, tá, sabe? Muita gente diz, é injusto. Eu fico em cima do muro, entre mata-mata e ponto corrido, não vou mentir. Se não existisse a Copa do Brasil, e se ela não tivesse sido reformulada de forma a dar mais emoção, a ela acabar mais tarde, a ela ser um produto melhor, ou ser um produto que... Hoje a Copa do Brasil paga muito mais ao campeão, ao vice, do que pagava antigamente. Hoje a Copa do Brasil acaba no fim do campeonato, então não dá a impressão que aquele torneio... Você acha que... Não, tudo bem, agora eu vou dizer pra você. Você acha que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são competições democráticas? Peraí, a gente vai estar fugindo do foco do nosso episódio. Calma. Eu acho que... Eu tô falando da questão do equilíbrio, entendeu? Sim. Se entrar nessa base do si, aí, meu irmão, se a verba fosse distribuída de maneira igual, ok. Seria. Sim. Seria é muito justo. fácil. Seria justo. Mas, infelizmente, não é. Né? E É. aí, como o Henrique falou, acho que aí é tema para outros episódios, a questão da distribuição de renda aí da mídia, principalmente. Eu né? acho que para essa temporada, eu acho que o calendário teria que ser revisto. Concordo. Aí, Total. o que é... Qual seria a solução? Mata-mata esse ano? Ou Só ida. turno único? Só ida? Aí eu assumo discutir. Agora, para a eternidade, não. Mas então, Aproveitando... do jeito que tá... Peraí, Fala. Bruno, rapidão. Aproveitando esse gancho que o Bicho Paulo trouxe, a questão do calendário, vocês acham que a gente está perdendo uma oportunidade única de equilibrar o calendário e padronizar ao europeu? Sim, concordo plenamente. Ao ponto, o meu principal não é nem para ser imitação ao europeu. O meu É para sofrer menos com a janela. ponto é para sofrer menos com a janela. Exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que seria interessante, sim, pensar nisso. É uma mudança radical, porque envolveria também os estaduais, né? E é muito, muito difícil de se pensar, mas eu acho que seria uma hora, porque caiu um meteoro aí na Terra, né? A Covid-19 aí, o corona, foi um meteoro que caiu e mudou o andamento do mundo. Então, acho que seria a hora de pensar em coisas e pelo menos utilizar isso de alguma forma para mudar, mas sei lá, a partir do CBF, eu acho que a gente ouve e conhece. Sabe o que é foda? O que é foda desse calendário? É quando você pega um time que está organizado. O time já tem a limitação financeira. Já começa daí. Aí pincelou um moleque revelação lá do Campeonato Paulista, do futebol nordestino, do sul do país. Conseguiu montar um time competitivo. Faz um primeiro turno, massa. Aí abre a porra da janela e o cara vai embora. Vai embora. Isso é uma merda. Bicho, isso é revoltante porque ele pega todo o planejamento do clube e acaba. Isso você tá falando de um, né, jogador? Às vezes são mais de 1, 2, 3, 4, 5. Eu acredito, gente, que esse problema ele vai ficar mais escancarado e mais possível de ser resolvido em 2022 por conta do advento da Copa em dezembro. Eu acredito que isso deve acontecer. Porque vai ter que ter a parada, né? E outra, essa readequação ela pode ser imposta não para nós, mas para eles. Eu já ouvi também nesse sentido de entendeu? mudar. Então, assim... De adequar o deles ao nosso, é isso? Isso. Mas porque... em 22 ou a partir de 22? Mas não é o nosso, eles não vão falar, vamos adequar o brasileiro. Exemplo, né? Isso, eles vão falar... Eles falam em adequar o calendário... de janeiro a dezembro. Isso, eles falam em adequar o calendário a um ano. Exatamente, ao ano. Entendi. O calendário de, sei lá, agosto a junho, é isso o calendário deles? Por aí. Julho por aí. a... Ele é na Ásia maio. também assim, o calendário? Na Ásia e na Oceania? Julho a maio. Aqui na Austrália, de outubro a maio, por exemplo, não que seja um parâmetro, a Austrália não, mas acredito que nos principais da Ásia também são assim. Mas na Europa inteira é assim. Acho que só na Rússia que não é, mas é por causa do inverno também que acontece lá. Eu acho que, assim, não... desculpa, Bruno. Não, é só para não perder aqui o andar da carruagem, até porque o nosso tempo está já bem apertado. Eu queria saber o que vocês esperam realmente, então, num resumo rapidinho. Já são considerações finais? Do nível técnico do futebol brasileiro, do que pode ser o futebol para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Eu já falei. Parabéns. Não falo mais. Se vocês quiserem, ouça o que eu falei. Não, meu filho, eu tô falando por conta do tempo. Eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser isso. Me pagaram para falar uma vez. Vou falar 2 vezes, eu quero mais. Então já vou falar e fazer essas minhas considerações. Eu tô muito ansioso realmente para ver como é que vai ser isso dentro de campo.
Fora de campo, eu estou ansioso e preocupado, porque como eu falei e repito, acho que vai dar merda, vão acontecer coisas muito ruins por conta dessa volta aí. Eu não confio na CBF, eu não confio nos parâmetros, infelizmente, de nada que está acontecendo no Brasil. Então, o futebol vai ser um reflexo de todas essas 96 mil mortes aí, infelizmente, vão crescer muito mais. Mas dentro de campo, eu acho que vai ser uma bagunça maior ainda, cara. Acho que o nível vai cair bastante. E podemos, até por isso, ter surpresas aí grandes no campeonato, não sei. Ou não também, pode ser que os grandes se sobressaiam, né? E nadem aí de braçada larga em cima dos times que já são considerados ali pequenos, que têm dificuldade. Mas vamos ver, tô bem ansioso para ver como é que vai ser essa confusão aí. PV? Não espero nada novo, cara. Não acho que tenha mudado muita coisa, apesar de todo esse cenário, questão do futebol, dentro de campo, o que a gente tá vendo nesse retorno. Ok, tem pouco tempo de treinamento, verdade. Mas no campeonato passado não vimos muita coisa diferente. Pelo contrário, o que destoou foi o Flamengo do Jorge Jesus, que deu um tapa na cara de todo mundo aqui. Mostrou um futebol bem jogado, um futebol agressivo, todo mundo marcando, todo mundo jogando ofensivamente. Era um time que dava gosto de ver, apesar de ter perdido o Mundial ali pro Liverpool. Né, Bispo? Mas... Então, acontece. Mas, enfim, pelo que eu tenho visto, eu acho que os... Bela camisa lá atrás pra ver, gostei. Gostou? É uma camisa, tá? Pra deixar claro. Piada interna, pessoal. Mas só para concluir, ainda tem o padrão financeiro que o Henrique citou no comentário dele. Tem clubes que estão desesperados, pô, devendo salário. E a gente sabe que é difícil trabalhar com salário atrasado. Ô, PV. Aos problemas pessoais e tal. A gente ainda tem, aqui em Alagoas, na transmissão oficial da Federação Alagoana, que é colocado dentro de uma TV aberta, QR Codes na tela com dizer ajude o clube. A gente está falando de um rombo de 4 meses sem futebol. Então, assim, se já existia um abismo entre o rico e o pobre, esse abismo vai ficar muito maior, porque a gente está falando de um rombo que nem todo mundo conseguiu lidar de 4 meses. A gente já está vendo aí, estamos a poucos dias de voltar ao futebol da Série A e Série B, jogador pedindo rescisão via justiça. Jogador importante. Então, eu não espero, sinceramente... Porque não aceitou reduzir salário. Também, né? Também. Então, eu não espero, sinceramente, muita novidade dentro de campo, não. Muito pelo contrário. Que vem mais do mesmo por aí e sofrimento para alguns torcedores de alguns times. Bicho pau. Um abraço, PV. Tamo junto. Não, você não. Você tá fazendo a vida aí. Bicho pau, cara, pra atacar. Bem na linha, eu sou o ácido. Bem na linha do que os caras falaram, que o Henrique falou, eu acho que o abismo, acho que a novidade para mim é essa, o abismo vai aumentar. Porque o futebol está inserido na sociedade assim como outros setores, né? Tipo, a economia, quando numa pandemia dessa, a economia, em um setor específico da economia, a empresa que é maior, ela tende a passar mais fácil pela crise, a empresa que é menor tende a fechar. Com isso, essa disparidade entre a empresa menor e a maior aumenta. Acho que no futebol vai ser igual. Os times pequenos não vão ter dinheiro para pagar os testes. Se tiver dinheiro para pagar o teste, não sei como é que vai ser o elenco. E aí, uma regra nova, a gente nem discutiu as regras, mas enfim, uma regra nova é essa substituição de 5 jogadores, que pode beneficiar o clube grande porque tem mais peças boas para repor. Assim, para mim a tendência evidenciar quem tem o banco ruim. Exatamente. E a tendência é que esse abismo aumente. E aí sim, é um dos motivos, esse específico, um dos motivos para esse, voltando à discussão um passo para trás, para essa temporada ser repensada, né, do ponto de vista do regulamento e tudo mais. Então, assim, é bem possível que esse ano a gente tenha os times que a gente teve ano passado na frente, vão continuar na frente, e os times com menor orçamento vão ficar para baixo. Eu acho difícil aparecer alguma surpresa, tipo, sei lá, nem consigo lembrar agora, surpresa no Não tem surpresa em ponto corrido, meu filho. Não, tem sim. Não, tem médias surpresas. Não, tem médias surpresas. O Bahia ano passado fez uma boa campanha.
E olha que mas esse é um dos que eu acho que pode ser surpresa esse ano, mas isso aí é assunto para outros dias. Pois é, o Atlético exato. Paranaense chegar Também. no top 3 seria surpresa? Sim, para mim sim. Seria. Não pelo que Seria. eles vêm fazendo, né, ultimamente, mas pelo tamanho do clube, pelo E pelo histórico. Você pega do pontos corridos para cá, é muito pouco, é Pelo mínimo. histórico, assim. Mínimo o histórico de surpresas. Bom, pessoal, então, fechando a nossa Só análise. pedir 30 segundos, 30 segundos, Foi pouco. Vamos falar de basquete agora, hockey. 30 segundos, porque a gente vai fazer isso, todos os podcasts, né? Tomar cerveja, todas as gravações. Então, só para falar que eu estou tomando aqui uma Asahi, que é uma cerveja japonesa, e quero saber dos colegas aí o que é que estão tomando. Só para a gente Ele fazer essa fez isso cara tá só na para Austrália. falar. Ele fez exato. Filha da puta, o Só cara tá fez- na Austrália e pega a cerveja da puta que pariu. Aí eu tô aqui bebendo. Cadê minha cerveja? Boêmia, que é uma cerveja que eu gosto, mas é Boêmia. Tô Aí o cara morrendo vem de meter com a saudade cerveja da- que vocês estão tomando. Da velha boa. Ele tem certeza, mas se ele tivesse tomando assim, não vou falar mal, porque eu também tô tomando aqui, eu gosto, tá? Mas ele só fez pra falar, tô tomando uma cerveja japonesa, na Austrália. Japonesa. Tal, Você comprou do você Japão? tá aí. Não comprou, então Paulo pronto. Vitor Mota, o que você tá tomando por aí? A minha acabou, pô. Eu tenho que pegar na sala. Mas era uma Hop Bros, né? Isso era uma... Hop Bros, Alagoana, choppzinho. Henrique E tá primeiro. tomando água, né, Henrique? Eu tô tomando Floratil, aí por isso tô Nossa. tomando água. Henrique, Pois não. deu problema do ozônio aí? Epa, Cara, rapaz, então. deixa eu falar. Estamos finalizando o nosso podcast já em reta final, nesse clima bacana, falando do futebol durante a pandemia. Vai ser mais ou menos essa pegada das nossas discussões. Sempre Lembrando um que esse clima de programa, descontração. esse programa inaugural a gente deve ter estourado os 45 minutos, mas a ideia é fazer em 45 minutos. Não tem ideia é problema essa? não. O primeiro Problema intervalo do jogo do que a gente editor. fez na faculdade deu 2 horas. Editar foi problema. Problema do Então futebol. foi essa a análise em relação ao nosso futebol, ao futebol no mundo e à pandemia da Covid-19. Se você gostou, não esquece de indicar para os seus amigos também. A gente tem a nossa página no Instagram, Intervalo de Jogo, que está ativa lá desde 2013. Então pode seguir a gente por lá. Cada um tem o seu próprio Instagram que está lá também. Se quiser acompanhar, a gente vai estar sempre alimentando a nossa página nas redes sociais com conteúdo também sobre futebol, diferente do podcast, mas sempre com alguma informação, alguma coisa nova. Dudu, um abraço. Um abraço, galera. Até a próxima. Henrique, Valeu! Tamo junto. valeu, PV. Tamo junto, até a próxima. Bispal, aquele abraço. Falou, galera. Abraço em todos. Valeu, rapaziada. Esse foi o Intervalo de Jogo.